Oi, galerinha do meu canal. Eu tô adorando iniciar os meus jetos assim, gente, tô me sentindo muito youtuber. Vamos lá começar nosso dia de hoje com o único conteúdo dessa semana passada, porque a gente sabe que na segunda-feira foi mapa da escrita, então a gente só teve aula na quarta-feira. Eu imaginei, inclusive, que o professor fosse começar princípios já, só que aparentemente ele vai deixar para começar na segunda-feira, nessa segunda-feira agora, né? Então, na quarta-feira passada, ele deu métodos e formas de interpretação da lei processual, tá? Esse vai ser o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Vamos começar. Gente, e o que é interpretação? O que é interpretar? Capacidade interpretativa. A interpretação, especificamente no processo civil, consiste na atividade de determinar o sentido e a extensão das normas jurídicas pertinentes a um caso específico dentro do direito processual. Natália, pelo amor de Deus, em português. Vamos traduzir isso aqui. Gente, interpretar é você pegar aquilo que você entende da norma processual e aplicar no caso concreto. Lembra que a gente tratou, inclusive, sobre o direito processual e o direito material em um dos direitos passados? É muito parecido com isso. É você pegar aquela interpretação que está escrita na norma, no seu campo das ideias, como eu gosto de chamar, e aplicar ela na prática, certo? Só que o que acontece? A beleza da interpretação, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sempre digo que eu fiz hermenêutica com a professora Zaneí, eu sou apaixonado por ela, né, pra quem não sabe. Sou apaixonada pela professora Zaneí. Fiz hermenêutica com ela e, para mim, a beleza da interpretação e da hermenêutica, que é um nome bonito para interpretação, é justamente que cada cabecinha pensante interpreta de uma forma diferente. Isso não é só para norma processual, isso é para tudo. A gente tem uma interpretação diferente para tudo. Então, eu tenho uma interpretação para uma certa música que eu escuto e eu falo, caraca, esse cantor tá falando de amor. Só que a outra pessoa que tá aqui, a Vivian, por exemplo, que tá aqui no chat, na chamada, pode ter escutado a mesma música e falar assim: "Oxi, ele tá falando de amor não, ele tá falando é de términos", entendeu? Ele tá falando é uma história triste, não é uma história feliz de amor, é uma história triste de amor, entende? Por quê? Quer dizer que eu tô certa e que ela tá errada? Não, quer dizer que a gente tem interpretações diferentes. E isso dentro do direito é tão presente, assim, é tão presente quanto é necessário, porque a gente tem interpretações diferentes da norma, é o que possibilita que a gente, por exemplo, faça uma defesa, faça uma acusação de qualquer questão processual existente. Eu consigo trazer assim mais para o lado da advocacia, porque eu estagio atualmente no escritório de advocacia. Gente, o tanto de interpretação que a gente faz diariamente, tanto interpretação de processo, quanto interpretação da lei mesmo, da lei processual material, da lei processual, assim, da lei processual em si. Eu falei tudo errado, da lei material e da lei processual. Tudo isso que a gente analisa no nosso campo prático é muito pertinente da gente utilizar a nossa interpretação, porque é daí que surgem as defesas. Então, por exemplo, a gente às vezes se depara com um caso que a gente olha assim e fala: lascou, não tem para onde correr". Só que aí você fala: e aquela lei lá que tem aquela palavrinha-chave específica, são as famosas brechas. Acho que eu, desde criança, eu sempre vejo isso nos filmes, porque eu, desde criança, eu gosto de assistir esses filmes que tem, né, coisa de advogado, essas coisas de direito. Eu sempre fui meio merengue-tengo das ideias, né, desde criança, vocês podem ver. E eu sempre gostei de assistir essas coisas de casos criminais e, enfim, passei a vida assistindo essas coisas. E eu sempre ficava fascinada com aquela expressão que os advogados usavam, que é: "Ai, achei uma brecha na lei", tipo, eu ficava: "Nossa, eu quero achar brecha da lei também quando eu crescer". Então, a interpretação também serve para isso, para a gente achar essas pequenas brechas na lei, para que a gente possa fazer nossas defesas e eu, como se for no caso contrário, né, no caso da acusação. Fazer uma acusação, fazer uma procuração e afins, né, os procuradores, por exemplo, eles fazem essas denúncias e afins, certo? Então, em qualquer ramo do direito que você vá seguir, você vai precisar da interpretação para poder fazer, como eu disse, né, ou uma defesa ou uma acusação, para você realmente pegar aquela lei e aplicar ela no campo prático, mas de acordo com o que você entende sobre ela, certo? É justamente aí que atua a interpretação. E aí, passando um pouco, alguma dúvida quanto ao conceito da interpretação, pessoal? Posso seguir? Eu nem olhei o chat aqui, falei, tudo certo? Beleza, ok.
E aí passando um pouco a gente tem os fundamentos. Olha gente, as bebidinha. Gente, eu achei tão lindo esse modelinho de slide, juro. Eu olhei e falei: "Ah, a cara do pré-carnaval". E aí a gente vem para os fundamentos da interpretação do processo civil, que segue os mesmos princípios que norteiam a interpretação jurídica em geral. Ah, não me diga. Mas deve considerar as especificidades do direito processual, como a instrumentalidade do processo, a busca pela justa solução do conflito e o respeito ao devido processo legal. Acho que essas palavras ainda são meio confusas na mente de vocês e eu entendo completamente, porque a gente ainda não aprendeu os princípios, mas eu tenho certeza que elas vão se clarear quando a gente eu não vou nem entrar muito nesse detalhe agora para não confundir vocês, porque os princípios é uma coisa que a gente vai aprender à parte, né, então, nesse momento, é importante a gente entender que eles existem e que a interpretação das normas processuais se baseiam em seus princípios, certo? Não vou nem me aprofundar nisso aqui, senão o professor me mata. E aí a gente vem para o coração do nosso dia de hoje, que são os métodos interpretativos. Natália, para que eu preciso saber os métodos interpretativos? Eu preciso decorar isso aqui? Não. No processo civil pouco se decora, mas muito se aprende, né, eu gosto de dizer isso. Então, não precisa decorar, você precisa entender que eles existem e que utilizá-los é vital para a atividade no direito, certo? O primeiro método interpretativo a gente pode chamar de interpretação gramatical ou literal, que como o nome já diz, é a lei crua e seca, o direito positivista lá, tipo, tá escrito, vou aplicar, e é basicamente, o que a interpretação gramatical literal prega. Ela diz que o texto legal é analisado de forma isolada, considerando sua estrutura linguística, ou seja, A mais B igual a C do jeito que está escrito na legislação. O intérprete avalia cada termo, seu contexto e significado, com o intuito de compreender o sentido global da norma. Esse procedimento geralmente é o primeiro passo no processo de interpretação. Obviamente, para eu interpretar alguma coisa, eu preciso entender os primeiros seu sentido literal, para depois atribuir um sentido interpretativo dentro da minha cabeça, certo? Então, a interpretação gramatical literal é literalmente você ler a lei crua e seca e entender aquele sentido a partir da língua, certo? Então, é a partir da gramática, a partir da literalidade, como o nome já diz. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Junta essas 5 palavras, eu acho, eu contei de cabeça aqui rápido, não sei se tá certo. Junta todas as palavras e traz o resultado. Mas a gente pergunta: "Ah", assim, partindo já para os métodos interpretativos diversos que eu vou falar depois. Tá, todos são iguais perante a lei, mas quem são todos? Iguais como? Perante que lei? Entende? Aí você já começa a puxar as as os desvios daquela gramática para poder atribuir outros métodos interpretativos em cima disso. Contudo, a interpretação gramatical é você ler o artigo 5º e falar assim: "Todos são iguais perante a lei". São 5, eu acabei de contar mentalmente de novo. Certo? Então a gente tem a interpretação gramatical a partir da literalidade da norma legal, do que está escrito, do que está aplicado, certo? A partir disso, a gente tem a interpretação sistemática, que diz que o ordenamento jurídico é composto por um conjunto de normas e diplomas que devem formar um todo coerente, respeitando a hierarquia entre elas, como as normas constitucionais prevalecendo sobre as demais. A interpretação sistemática analisa a relação da norma com as demais do mesmo diploma e sistema jurídico como um todo, especialmente aquelas de maior hierarquia, com o objetivo de harmonizá-las e extrair o sentido global. Em português, sobre tudo que eu falei, a interpretação deve seguir o sistema do ordenamento jurídico. Primeiro, lembra se vocês estudaram isso no Introdução ao Processo, Introdução ao quê? Introdução ao Estudo do Direito e do Estado, IED, no primeiro semestre? A gente tem a pirâmide de Kelsen, que primeiro tem a Constituição, depois tem as normas, não sei o quê. Eu não lembro da pirâmide de Kelsen, gente. Tem muitos milhões de anos que eu já aprendi isso, que eu entrei na faculdade tem muito tempo já. Então eu não lembro de cabeça, não. Mas eu acho que vocês devem lembrar. Então a gente tem a pirâmide de Kelsen, primeiramente a Constituição em cima de tudo, depois a gente tem a lei tal, e depois a lei tal, depois a lei tal, certo? Então, a interpretação sistemática diz assim, tá, para eu entender uma norma do processo civil, eu preciso primeiro entender a norma da Constituição que traz sobre isso. Vocês lembram do inciso 54, se eu não me engano, do artigo 5º da Constituição, que diz que todo processo tem que respeitar o devido processo legal, ninguém deve ser julgado sem tem que se seguir o devido processo legal e afins? Eu não lembro de cabeça também como é o texto da lei, né, mas eu sei que ele fala sobre isso.
Então, a gente para analisar o artigo do CPC, Código de Processo Civil, que fala sobre devido processo legal, a gente tem que primeiro analisar o que fala da Constituição. E logo em seguida outra lei, logo em seguida outra lei, até chegar ao CPC, entende? É isso que traz a interpretação sistemática, você tem que fazer um conjunto de hierarquia dentro da legislação para compreender aonde ela começou e aonde ela termina, para que você entenda todo esse sistema, toda essa sistemática de hierarquia para que ao final de tudo isso, você tenha a sua interpretação a partir dela, certo? É daí que surge a interpretação sistemática. Alguma dúvida em relação a essas duas? Tô falando muito rápido, podem falar, tranquilo? Tranquilo, show, maravilha. Certo? Então a gente tem inicialmente esses 2 métodos de interpretação. Estando aqui, temos mais 2 métodos, que a gente tem a interpretação teleológica ou finalística e a interpretação histórica. Começando aqui pela interpretação teleológica, que isso aqui para minha dicção é uma desgraça, vocês sabem que a minha dicção é podre para falar essas palavras com essas palavras tudo embolada, aí mas vamos dar certo. O que a interpretação teleológica ou finalística diz pra gente? É a interpretação que visa identificar a finalidade para a qual a norma foi criada, orientando sua aplicação de modo a promover o bem comum e respeitar os objetivos sociais que a que se destina. O intérprete deve estar atento ao texto constitucional, estabelece as finalidades essenciais do Estado e da ordem jurídica, social e política. Ou seja, para você entender uma norma, você tem que entender para que ela foi criada. Eu tenho que entrar dentro da cabeça do legislador e falar assim: o que será que o legislador estava pensando quando ele quis escrever isso aqui?", entende? É a partir daí que surge a interpretação teleológica ou finalística. Eu tenho que entender o para que aquilo ali foi criado. Qual foi o objetivo que o legislador teve ao criar essa lei. Então, por exemplo, vamos puxar aqui de novo para o devido processo legal, que é um princípio, mas que a gente já estudou anteriormente nas nossas aulas. Vamos pensar, para que será que o legislador achou interessante botar na Constituição que todos devem ser julgados a partir do devido processo legal? Para quê? Como a gente estudou anteriormente, o devido processo legal, ele é a cláusula geral dos processos, ele é a cláusula geral das normas. É dali que vai surgir todo processo e procedimento e ação e jurisdição e tudo. O devido processo legal, ele é como disse, é o bicho, eu gostei de dizer, né, isso no GEDS para vocês, ele é o bichão dos princípios. Sem ele, nenhum princípio vai prevalecer, nenhum ato processual prevalece, se não for observado o devido processo legal, certo? Vamos pensar juntos, para que será que eles decidiram criar uma norma e detalhe, não só criaram, como eles colocam em tudo quanto é buraco, esse diabo desse devido processo legal. Por que será que eles colocaram isso na Constituição, no CPC, acho que tem no CPP também, de processo penal, se eu não me engano, mas também provavelmente tem. Então a gente para que será que inventaram de colocar esse devido processo legal em tudo quanto é canto? Simplesmente por quê? Porque vamos olhar agora para o final. A gente entendeu que é devido processo legal, mas vamos pular para o final. Porque sem devido processo legal, não tem processo. Se ele lá no começo não for respeitado, e não for respeitado ao longo de todo o processo, e de todo o procedimento, de toda a ação e afins, se ele não for respeitado, ao final, aquele processo ali, aquela ação, vai ser nula, certo? Ou seja, a gente vai estudar mais à frente as nulidades também. Então, por que que por que será que o legislador achou pertinente criar aquela norma legal? Justamente para que o processo seja protegido por inteiro, ao longo do seu caminho, como também vocês gostam, eu gostei de falar, usei essa expressão, ao longo do curso do rio. Então, é para isso que ele serve, para ser aplicado ao longo do curso processual inteiro, certo? Isso que eu acabei de fazer com vocês foi uma interpretação finalística, ou teleológica, o diabo da palavra é chata, mas eu vou falar finalística, foi uma interpretação finalística. Eu utilizei do meu pensamento crítico para entender. Ele criou isso aqui com a finalidade de atingir o quê? De atingir um processo seguro, um processo seguindo as normas constitucionais, seguindo as normas processuais, entende? Então, é para isso que serve a interpretação teleológica ou finalística. E aí a gente pula para a interpretação histórica, que essa aqui
Acho que vocês vão tirar de letra, do jeito que vocês são inteligentes. A gente diz que essa abordagem visa interpretar a norma à luz de sua evolução histórica, considerando não apenas o processo legislativo, mas também as discussões e contextos que antecederam, a fim de compreender plenamente sua intenção original e as razões subjacentes à sua criação. Nada mais do que você entender não só de aonde ela vai chegar, mas também de onde ela veio. Enquanto a interpretação finalística é você entender o porquê que aquilo foi criado, com qual finalidade aquilo foi criado, a interpretação histórica é para você entender da onde ela veio. Então, por que será que foi criado na Constituição que os processos, os procedimentos devem respeitar o devido processo legal? Por que será? Aí a gente vai fazer uma análise histórica a partir disso, a partir de eu não vou entrar nesse mérito, senão eu vou falar até amanhã, do jeito que eu gosto de história e afins. Mas é basicamente como eu disse, você entrar no mérito de onde essa norma veio, do porquê que ela existe. Não só da onde ela vai chegar, mas também de onde ela veio. Então esse paralelo aqui que a gente está vendo no nosso slide é de onde ela veio, do pra onde ela vai chegar, certo? E juntos elas formam também os métodos interpretativos, certo? Alguma dúvida em relação a alguma dessas 2 métodos interpretativos aqui para vocês? Imagino que tudo certo. Podem mandar dúvidas, tá? Eu tô com o chat aberto aqui, sempre que vocês quiserem mandar alguma dúvida em relação a alguma coisa, um comentário, podem ficar à vontade, tá? Então vamos passar. Tô até falando rápido, mais rápido que o normal hoje, Deus me livre. É vontade de me estabadar. Não, mentira, gente, depois daqui eu ainda vou dar uma live. Inclusive, quem quiser assistir minha live vai ser transmitido no meu Instagram, junto com 2 outras amigas queridas. E aí vamos agora para os 2 últimos métodos interpretativos que a gente vai estudar hoje. Ainda tem mais coisa depois disso aqui, tá? Não vai embora não. Os 2 últimos métodos interpretativos que a gente vai estudar por hoje são a interpretação sociológica e a interpretação pelo juiz. Vamos com calma. A interpretação sociológica, muito parecida com a interpretação histórica, é a interpretação que leva em conta as transformações sociais e as condições contemporâneas ao aplicar a norma, ajustando-a às demandas e desafios da sociedade atual, de forma a garantir sua eficácia e relevância no contexto presente. E antes de traduzir isso que eu acabei de falar, eu vou dar um exemplo para vocês. No Código Civil, a gente tem que o casamento entre homem e mulher e não sei o quê, aquela polêmica toda, que é aquela polêmica que a gente gosta, né, aquela coisa que a gente gosta. "Ai, o casamento é entre homem e mulher, não sei o quê". Tá, o casamento é entre homem e mulher? Será? Será que isso em pleno 2025, casamento é entre mulher? Obviamente, hoje em dia a gente já tem uma vasta jurisprudência que diz que, né, o casamento pode ser entre 2 pessoas que tenham interesse em unir-se perante ao Estado e afins. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas vamos imaginar que não existe essa jurisprudência, né. Ou pelo menos vamos voltar no tempo ali pra década de 2000, que eu não era nem nascida ainda, mas eu vou fingir que eu estava lá. Ali no 1990 a 2000. Isso ainda não era um entendimento jurisprudencial. Isso ainda, né, realmente era recheado a preconceito. Você dizer que um homem com outro homem não podia casar, uma mulher com mulher não podia casar. O casamento era entre homem e mulher. Por quê? Porque está no Código Civil, porque é lei, certo? Só que, quando entendeu-se a necessidade de ressignificar aquela legislação, utilizou-se a interpretação sociológica. Porque os legisladores da época, os juízes, os aplicadores, né, os intérpretes da época, que intérprete pode ser qualquer pessoa, tá, gente? Eu posso ser um intérprete da legislação, vocês podem ser, pode ser o juiz, pode ser os advogados, são todos os intérpretes da legislação chegaram à conclusão de que aquilo ali não mais fazia sentido devido ao contexto social, né, o contexto sociológico daquela época. Porque isso pode até ter feito sentido há um tempo atrás, mas naquela época já não fazia mais. Por quê? Porque as pessoas a sociedade mudou a ponto de que não somente homens e mulheres se casam. Homens com outros homens têm interesse em casar, mulheres com mulheres têm interesse em casar. Então, nesse período foi utilizada a interpretação sociológica para fazer o quê? Para eu sentar
e olhar em volta. Foi justamente isso que é justamente isso que a interpretação sociológica faz. Ela senta numa cadeirinha e olha em volta. Ela olhou em volta e falou: "Caraca, a sociedade não é mais a mesma do que era quando estava escrito isso aqui". Vocês querem outro exemplo? Até 2005, no Código Penal, adultério era crime. Você acredita nisso? Ou seja, meter o chifre era crime, meu parceiro. Cadeia. Então, o adultério era um crime, passível de pena, passível de prisão mesmo, certo? E aí o que aconteceu? Alguém chegou, sentou na cadeirinha, olhou em volta e falou: "Caraca, isso aqui não faz o menor sentido. Por que que adultério é crime?", sabe? Isso aqui, tipo assim, é um bucho a se resolver que não necessariamente demanda da esfera penal. Então olhou-se em volta e falou: "Sim, de fato, eu acho que a sociedade não precisa que adultério seja crime. Ele pode ser, assim, resolvido na esfera civil, com indenização e bibi popó, essas coisas assim, né. Inclusive, não sei se você sabia, mas se você meter um chifre na sua mulher e for dependendo do regime de comunhão de bens, o adultério pode ser um motivo pra você perder um bom dinheiro. Então, fica atenta aí, não trai. Mas também não só por isso, né, não trai porque não é legal. Também fica o conselho. Então, voltando aqui, foi justamente isso que alguém fez. Alguém sentou olhou em volta, assim, e falou: "Poxa, realmente acho que isso aqui que essa legislação não vale mais a pena ser levada para frente". Até porque, vamos pensar aqui historicamente, se fosse assim, vocês conseguem imaginar a perdão a palavra, a putaria que ia ser? Porque o Código Penal, se eu não me falha a memória, eu acho que é de 1949. Então, assim, imagina se desde 1949 as coisas não mudassem. Entende? Imagina a loucura. Antes do CPC de 2015, o Código de Processo Civil era de 1900 e bolinha também, que eu não me lembro de cabeça. Pra que também? O Código Civil, antes de 2002, era de 1900 e bolinha também. Então imagina se não existisse a interpretação sociológica para dizer assim: "Caraca, realmente, as coisas estão mudando", e eu acho que seria interessante a gente repensar essa legislação. Quer mais um exemplo? Só para assim, para fechar essa parte da sociológica, que é uma área que eu me interessa. Imagina, assim, eu tenho sérias críticas à reforma tributária, tá, porque quem não sabe eu trabalho no contexto tributário, sou de advocacia. Eu tenho sérias críticas à reforma tributária, acho que ela tá vindo mais para atrapalhar do que para, né, do que para algum benefício. Mas tem uma parte da reforma tributária que ela fala justamente sobre a tributação de coisas que não existiam antes. Por exemplo, no CTN, Código Tributário Nacional, vigente, não tem a previsão de softwares, por exemplo, de aplicativo. Por exemplo, um aplicativo da vida, um Instagram, um Uber, um iFood da vida não é tributado. Você não ele não foi tributado para entrar no mercado. Só que agora ele vai entrar, porque é serviço, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, ou seja, a sociedade, a legislação, ela vai mudando junto com a sociedade, entende? Junto com a sociedade, ou seja, antigamente não existia softwares, agora existem, então, logicamente, agora vão se utilizar de algum método para fiscalizar aquilo ali. Mesma coisa do Pix, antigamente não existia Pix, aí agora existe Pix, né, a polêmica do Pix. A gente tem tanto a falar sobre isso, tem tantas opiniões. Então assim, eles olharam e falaram: "Caraca, antes não taxava o Pix, agora vamos taxar o Pix". Não taxar não, eu tô brincando. Mas antes não era fiscalizado, agora vamos fiscalizar, entende? Então foi daí que surgiu a ideia de fiscalizar o Pix, enfim. Ou seja, mudanças da sociedade. É isso que eu tinha pra dizer. Alguma dúvida? Falei e só desse, hein, Deus me livre. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Pra mim era pra continuar sendo crime o adultério. Eu também acho. Infiel aqui não tem vez, não perdoa. Enfim, e aí a gente passa agora para nosso último método interpretativo, que é a interpretação pelo juiz. O juiz desempenha um papel crucial na interpretação das normas processuais. Eu diria até mais do que todos nós aqui, né, porque o juiz é quem realmente aplica no caso concreto, sendo responsável por aplicá-los aos casos concretos, foi como eu disse. O Código de Processo Civil de 2015 destaca a importância do juiz interpretar as normas à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. Ou seja, para o juiz aplicar alguma norma processual, ele precisa necessariamente, obviamente, ele precisa ter todos os métodos interpretativos, ele precisa passar por uma análise interpretativa daquele caso concreto,
Mas para ele aplicar mesmo, ele precisa se guiar pelos princípios do Código de Processo Civil e pelos princípios constitucionais, primeiramente. Perdão, aqui a gente colocou 3 deles, porque na nossa cabeça são os mais importantes. A proporcionalidade, ou seja, eu vou aplicar uma legislação baseado numa proporção, a razoabilidade, para ver se aquilo ali é razoável de ser aplicado no caso concreto, e a eficiência, para ver se aquilo ali, se aquela norma processual é eficaz ao que ela se propõe a fazer. Certo? Tanto isso, essa interpretação pelo juiz é tão importante, eu coloquei aqui pequenininho, não sei se dá para ver, mas eu vou ler para vocês, está lá no artigo 8º do Código de Processo Civil, que diz que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. São princípios que a gente vai estudar mais à frente aqui na nossa disciplina. Alguma dúvida a respeito dos métodos interpretativos, pessoal? Certo? Uma mensagem aqui, a coisa me avide. Então, a gente acabou de passar por, como eu disse, por todos os métodos interpretativos da norma processual. Vocês não precisam quebrar a cabeça 1.000.000 de vezes assim, tipo: "Ah, não, esse método é assim, esse método é assado", não precisa disso, não precisa disso. Basta vocês entenderem como ele funciona, certo? Entender como a interpretação da norma processual funciona, que aí vocês vão tirar de letra. Passando aqui, a gente tem as formas de interpretação, que constituem em 3: restrita, conforme a Constituição, e extensiva. A forma de interpretação restrita é quando se restringe a aplicação da norma para prevenir abusos ou distorções do seu propósito inicial. Muito parecida com aquela ideia da interpretação literal gramatical, vocês lembram? Ou seja, eu vou olhar para aquela norma que diz que todos são iguais perante a lei e eu vou colocar um começo e um meio e um fim. Todos são iguais perante a lei, é aqui que ela se encaixa e é aqui que eu vou aplicar, tá? E isso, assim, na minha concepção, agora minha opinião pessoal mesmo, na minha concepção isso é até perigoso, porque, como eu disse, as sociedades não só mudam em relação à legislação, como os casos concretos também mudam. Então, eu posso ter um caso concreto que, por exemplo, isso acontece demais no meu estágio, demais, demais, demais. No caso concreto de ter assim, se você errar o preenchimento do documento tal, você vai receber, você vai ser sujeito a tal coisa, imagina assim. Então o nosso cliente vai e erra o preenchimento de algum documento. Sendo que, tipo assim, cara, foi um erro. Quem não erra hoje em dia? Todo mundo erra, entendeu? Eu sou a maior errante do universo, eu sou extremamente. Então, o que acontece? Eu não tenho a possibilidade de utilizar de determinado benefício. Por quê? Porque eu errei o preenchimento de um documento, sendo que eu não tenho nada errado, tá tudo certo aqui com minha regularidade fiscal, eu tô dando esse exemplo do tributário, né, como eu disse. Tá tudo certo. Aí tu vai aplicar a lei restrita, assim, só por isso? Não. Entende? Como eu disse, é uma forma de interpretar e de aplicar a lei, contudo, na minha concepção, é uma forma equivocada. Por quê? Porque ela acaba sendo preto no branco, e a gente sabe que o direito é cheio de campos cinzentos, é cheio de depende, né, como a gente gosta de dizer. Então aqui ela não está abrindo essa forma restrita de interpretação, ela não está abrindo para os dependes, ela não está abrindo para os campos cinzentos, ela está no preto e no branco. Certo? E às vezes nem tudo, como a gente sabe muito bem, nem tudo é preto no branco assim. E aí, em seguida, a gente tem a forma de interpretar uma norma processual conforme a Constituição. No Brasil, todas as normas, incluindo as processuais, devem ser interpretadas em conformidade com os princípios e a disposição da Constituição Federal. Isso aqui, acho que está mais batido do que não sei o que para vocês, porque isso é uma coisa que a gente vem vendo desde o começo da disciplina, e, obviamente, as normas processuais elas têm que e elas devem, ser aplicadas conforme a Constituição Federal, certo? E conforme os princípios e disposições especificamente. E passando para a última forma de interpretação, a gente tem a extensiva, que é quando a norma é aplicada de maneira mais ampla do que o seu texto literal indica, considerando o seu espírito e objetivo. Ou seja, é a
capacidade que a gente tem de aplicar a norma, beleza, como esse caso aqui que eu dei na interpretação restrita. É a capacidade que eu tenho de olhar para uma determinada norma que é o quê? Deve se você preencher documento errado, você está sujeito a isso. Tá. Só que, novamente, não foi um erro intencional. Eu não estava com a intenção de fraudar aquele documento. Eu não estava com a intenção de sonegar aquele determinado imposto. Eu só errei. Errei, fui moleque. Então, quando você olha para essa situação, eu não você não pode aplicar em literalidade todo tipo de legislação. Qua Arrisco dizer que quase nenhum tipo de legislação. Por quê? Porque os casos concretos não são preto no branco, são cheios de "depende". Então aqui a forma de aplicação extensiva é justamente que ela se estende para o caso concreto. Ela co a norma tem ali o começo, meio e fim? Tem. Tá escrito? Tá. Só que a gente sabe que nem tudo é como parece, né, nem tudo é assim preto no branco como não deve ser. Então, a gente tem essas 3 formas de interpretação que são formas, né, assim, de se pensar. Como eu disse, eu expressei minha opinião aqui, que eu acho que a forma mais adequada de se interpretar uma legislação é a extensiva. Justamente por quê? Porque nem tudo é preto no branco. Só que tem gente que pode olhar para isso aqui e falar assim: "O quê? Claro que não". E ó, se tá na lei é para seguir a lei, o direito positivo, ó, na veia, tá na lei, siga a lei. Tem gente que pensa assim. Quem sou eu para discordar, certo? Então a gente tem essas 3 formas de interpretação e de utilizar os métodos interpretativos que a gente falou anteriormente. Alguma dúvida, pessoal? Se não temos nenhuma dúvida, nós temos um bom carnaval a todos. Muito obrigada, pessoal. Não saiam da chamada ainda, porque eu vou passar a frequência, mas vou parar aqui a gravação. Espera aí só um tchau, gravação.